Boa tarde a todos vocês. Rapaz, essa casa nunca fica vazia. Eu estou querendo crer que hoje, no meio de um feriado, o dia que eu atraso, eu nunca atraso, e a casa cheia desse jeito. O pessoal aqui realmente não arreda o pé, né, Zezé? E eu mando uma mensagem para Zezé, e Zezé, meu Deus, meu filho, nunca isso aconteceu. Ela achou que eu ia chegar às 18 horas. Eu digo, não, Zezé, eu chego 17h10, você entendeu 18, não foi, Zezé? Meu Deus, aí também seria demais. Ela tinha que ficar 1 hora enchendo. Isso nunca aconteceu na história do Lar Harmonia. Eu digo, vai ser a primeira vez, Zezé, não é possível. Ela, não, meu filho, 10 minutos, 15 minutos dá. Enfim, gente, sinto muito pelo atraso. Eu vim lá da Garibaldi, do consultório, e realmente a gente faz um planejamento para sair e chegar num determinado tempo. Cai um dilúvio desse, muda completamente, um acidente que bate, um carro que enguincha, e aí o trajeto fica realmente complicado. Às vezes que eu venho sexta-feira, eu sempre venho de Simões Filho. Eu venho de casa, sempre. Então eu sempre chego no horário, nunca tive problema de chegar aqui atrasado, mas hoje eu resolvi atender 2 pacientes que me pediram, imploraram e estavam precisando, um deles mais do que o outro, e terminei me atrapalhando e cheguei aqui 10 minutos de atraso. Mas para tirar o atraso, eu vou entregar o que vocês precisam, que é falar de um tema tão importante do livro Pão Nosso, e quem sabe assim vocês receberão a informação para passar o fim de semana melhor do que estão até aqui. Assim eu espero. Então a ideia de hoje, eu não sei se Zezé já leu. Você leu, Zezé? Ah, ainda bem. Ela não faz isso, porque senão ela acaba a minha palestra. Porque é um texto tão pequenininho. Você está aqui de novo, mulher? Você está demais, né? Estava na aula na quarta, está aqui hoje. Você é aluna da ULI. É uma aluna da ULI que eu sempre pergunto aqui. Eu sou um dos maiores mobilizadores, eu acho, e incentivador de que vocês venham para a ULI. Só faço uma pergunta por contraste visual. Levantem a mão vocês aqui. Quem não está na ULI? Quem não está na ULI? Levanta a mão. Ah, Zezé. É isso que eu digo, Zezé. Não dá, gente. Eu vou falar com a Adenar, vou chamar a Adenar para conversar com ele. A gente tem que aproveitar as palestras doutrinárias como uma forma de incentivo e fomento a mobilizar pessoas para a ULI. Já tive várias pessoas que me disseram, olha, Flávio, sua palestra naquele dia foi quem me incentivou a vir para a ULI. Eu estou na ULI hoje. Então a gente tem que fazer tipo uma sistemática. Não é porque é uma necessidade de fazer com que vocês estejam aqui a qualquer custo, não, porque é fundamental estudar o Espiritismo numa perspectiva que a Universidade Livre do Espírito propõe. Quase aqui a maioria de vocês não estão, porque eu entendo que vocês vêm para sexta-feira, que é a noite de cura, beleza, ou a visualização terapêutica, beleza, mas a gente tem que mudar o modelo de busca no mundo espiritual, diferenciado do que a gente faz na vida material. Porque na vida material a gente espera adoecer para procurar tratamento. A gente não trabalha com prevenção. Eu sou da área de saúde e sei o que eu estou dizendo. A gente precisa trabalhar com prevenção de doenças psíquicas, emocionais e espirituais. Quando você vai para uma Universidade Livre do Espírito, que é a ULI, você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser do candomblé. Tem pessoas aqui da Umbanda, do candomblé, católicos, e que frequentam os 5 anos da ULI, saem da ULI, diz gratidão por aquilo, continuo indo para a minha missa, continuo indo para o meu terreiro de candomblé, ou de Umbanda, mas eu entendi agora a perspectiva do espírito imortal, com o grande laboratório que o Espiritismo é, porque o Espiritismo é uma ciência filosófica, e que tem repercussões morais, por isso que a gente considera religião, e esse ano foi preciso dizer para o IBGE saber que temos muitos espíritas, porque a gente diz que é católico, está no Espiritismo a vida inteira, quando pergunta qual é a religião, católico. Nada contra o católico. É preciso saber que se vocês estão no Espiritismo e frequentam e acreditam nos postulados, vocês são espíritas. Mas, repito, não é obrigado vocês serem espíritas para estarem na ULI. Eu faço uma faculdade X, a faculdade de Direito, de Comunicação. Eu não preciso ser alguém da religião tal ou qual para frequentar aquilo. A mesma coisa aqui. Universidade Livre do Espírito. Todos vocês são espíritos, em qualquer religião que estejam. Mas estudar o Espiritismo na perspectiva de ciência que vai empoderar vocês a poder entender nas religiões que vocês professarem como funciona o ser humano, de onde a gente veio, o que estamos fazendo aqui e para onde a gente está indo. Esse é o diferencial que o Espiritismo nos traz e nós entendemos que é o Consolador prometido pelo Cristo. Ah, porque a gente se acha escolhido? Não. A gente entende que lá Jesus dizia que o Espiritismo, ou melhor, eu enviarei o Consolador prometido em meu nome que ficará convosco. A gente entende que o Espiritismo é a terceira revelação. Primeira Moisés, segundo Cristo e terceiro o Espiritismo. E vocês não precisam se tornar espíritas. Eu sei pessoas que saíram da URI e não estão no Espiritismo. Não estão.
E me vem aqui um relato rápido para fechar isso e mostrar o que é o Espiritismo como proposta de cosmovisão, que deveria ser a ideia de estar imbricado nas universidades, os modelos de análise do jurídico, do judiciário, devia usar, às vezes, as mediúnicas para desvendar crimes. Poderíamos, nos hospitais, termos verdadeiros centros em volta, dando suporte às pessoas que estão internadas, que estão com doenças com diagnósticos difíceis. Isso é o futuro. Já acontece em algum nível, mas não na escala que deveria. Mas eu sou um visionário, um entusiasta, como o doutor Ildefonso, vivi com ele por muito tempo, e o entusiasmo que ele tem, eu tenho na minha vida, e acredito que isso vai acontecer. Ah, pessoal, como assim vai misturar? Não, não é misturar a religião com o hospital, nem com o direito, não. O Espiritismo é ciência. E se é ciência, tem que estar a serviço das outras ciências. Como a matemática, a física, a química ajudam a gente a entender a vida. A biologia não é uma ciência? O Espiritismo é uma ciência. Se é ciência, meu amigo, tem que estar a serviço da sociedade, da comunidade. Como a gente está tentando, engateando, e aí sim, imagine os hospitais, você tem uma pessoa no centro cirúrgico, aí você tem uma mediúnica paralela, isso está me vindo aqui agora, aí você faz uma comunicação para ajudar aquele que está sendo operado, aí diz, não, o cirurgião está não sei o quê, é a artéria aorta que está fechando, aí pá, o cara tem um insight, ajuda o cara a fazer um trabalho, a gente vê isso na codificação, vê isso nos livros de André Luiz, como eles fazem um trabalho no plano espiritual para dar suporte, para ajudar a equipe de saúde, os psicoterapeutas, todo mundo. Então a gente precisava disso de forma mais banalizada. Para fechar esse introito longo, e eu vou respeitar o tempo, fiquem tranquilos, porque o tema é pequeno, isso eu acho mais importante do que a própria palestra, no meu ponto de vista. Entendam vocês, um amigo meu evangélico, protestante, nadou comigo a vida inteira na Vila Olímpica. A gente fazia a travessia Mar Grande Salvador. Beleza. Ele viu uma mudança em mim tão grande, não é que eu me converti a Jesus, não, eu encontrei o Espiritismo em 96. Foi tão impactante aquele encontro com a doutrina espírita, eu era católico, que eu comecei a querer viver aquela coisa de uma forma intensa, eu beber naquela fonte. Eu ia para a COBEI, eu ia para a doutrinária, eu ia para grupo de estudo, eu queria entrar para o voluntariado, eu fui voluntário da cantina, eu fui voluntário da livraria, fiz tudo, fui para a sala de passe, tomei curso de doutrinador, que é o dialogador, fui para a mediúnica, tudo que eu pude fazer, eu fazia, e tentando ler a codificação. Fui me modificando um pouquinho, esse pouquinho era tanto, que os colegas que me viram falaram, Flávio, você é evangélico? Eu digo, não, você está parecendo que é evangélico. Eu digo, não, eu sou evangélico, não, eu sou cristão, porque eu sou espírita. Mas espiritismo é isso? Você está muito diferente, porque eu fiquei melhor, por ponto de vista deles. Eu me melhorei. Por se me melhorando, isso é um exemplo que vale mais do que palavras, meu amigo viu a minha mudança e falou assim, poxa Flávio, eu aprendi a vida inteira que o espiritismo é coisa do demônio, mas não pode ser do demônio, porque também eu estudei o evangelho, meu pai era pastor da Igreja Assembleia de Deus e tudo mais, e eu sei que uma árvore má, uma árvore boa só pode dar bons frutos, e você é um bom fruto que eu estou vendo, e você é um fruto que eu vi modificar dentro dessa doutrina espírita que você está falando. Isso deve ser coisa boa, eu vou ler, o que é que você me indica? Lê o Livro dos Espíritos. Esse amigo meu, ele é sociólogo, formado na Federal, ele tem formação em Direito, é um cara que tem uma abertura para as leituras. Ele leu o Livro dos Espíritos e veio para mim e disse assim, comecei a frequentar um centro espírita ali no Dico, Leopoldo Machado, começou a ir para a juventude, ver os jovens espíritas, ele começou a fazer um movimento de imersão no espiritismo, mas não deixou de ser evangélico. E me disse no final, amigo, eu posso dizer uma coisa, o espiritismo agora eu entendo, estudou o livro o Evangelho, leu o livro dos médiuns, o espiritismo é a terceira revelação, porque ele conhece a Bíblia, os evangélicos estudam muito a Bíblia, o Velho Testamento e o Novo, o espiritismo é a terceira revelação, é o consolador prometido pelo Cristo, mas infelizmente ele dizia, meus irmãos protestantes, o nível de entendimento que eles estão, não é que sejam piores, pelo amor de Deus, o nível de que eles foram às vezes formatados, treinados, não pode, eles não têm condições de compreender o espiritismo ainda, do jeito que está aí. Eu digo, como assim? Eu digo, meu amigo, não dá, eu convivo lá, e vou continuar lá. Ele continua dentro da Assembleia, frequentando a Assembleia de Deus, estudando espiritismo, e tentando, conversando com um e com o outro, mostrando o olhar que a doutrina espírita é, que não é nada do demônio. Então, que esse exemplo maior que eu estou trazendo sirva para vocês de exemplo, para que vocês se engajem na Universidade Livre do Espírito. Não é aqui não, vai estudar o espiritismo. Porque vocês lá vão ter uma base, eu já fiz os 10 ciclos, 10, e voltei agora para o 6. 6, 7, 8 e 9, que eu fiz virtual, eu quero fazer presencial. Estou estudando tudo de novo. E estou facilitando algumas turmas. Para mim é uma coisa incrível o modelo que a ULI construiu aqui de universidade. Então, aqui de vocês, se tiver as duas aqui, ó, que são da ULI, que chegaram aqui na frente agora, que eu indiquei
Porque todo mundo indica, ule, ninguém sabe que isso existe, ninguém sabe que existe, aí já estão aqui engajados, já está chamando a outra, aí vai chamando o outro. Tem que fazer isso, porque isso vai melhorar a nossa condição de seres humanos. Porque entender que somos espíritos imortais não vai nos tornar melhores do que os outros, mas pelo menos nos responsabiliza mais diante da vida, em como nós exercemos a nossa cidadania, em como nós estamos nos comportando enquanto personagem na atual existência. E isso vai dialogar com o tema de hoje, agora que eu percebi, olha que coisa, vai dialogar um pouco. Você leu o tema? Vai dialogar. Agora que eu percebi, meu Deus, está a serviço de uma coisa maior mesmo, velho. A gente pensa que é a gente que está fazendo a palestra, que nada. Tem aqui alguma guiança. Claro que eu mesmo, com meus estudos, minhas leituras, mas se você abre o campo, eu vim de lá para cá ouvindo um palestrante, um orador espírita, para me engajar no conteúdo daqui, e aí às vezes chega aqui de chofre, eu falo sobre isso, e agora eu vejo que tem a ver, porque o tema é esse. Aprendamos quanto antes. Isso vem de uma passagem da carta de Paulo aos Colossenses, que diz assim: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Estranho isso, né? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo. Esse é o versículo que Emmanuel pega e destrincha em 2 páginas. E faz uma síntese do que Emmanuel consegue alcançar. Você sabe quem é Emmanuel, né? Sabe? Aqui você sabe quem é Emmanuel? Porque às vezes não sabe nem quem é Emmanuel. Sabe quem é Emmanuel? Alguém aqui não sabe quem é Emmanuel? Levante a mão. Não sabe quem é Emmanuel, né, irmã? E normal, minha irmã, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Não é obrigado a saber, não. Você não sabe quem é Emmanuel? Você está chegando aqui, já ouviu falar, tá vendo, gente? É que a gente vai falando às vezes, achando que todo mundo já sabe quem é Emmanuel, a gente já vai falando achando que todo mundo sabe quem é fulano, mas às vezes não sabe. Se tem uma pessoa que não sabe, cabe explicar. Emmanuel é o mentor espiritual de Chico Xavier. Você sabe quem é Chico Xavier? Sabe, né? Ah, o nome do salão aqui é Chico Xavier, né? Isso você sabe. Beleza? Então, quem é Emmanuel? Foi o mentor de Chico durante toda a sua jornada. Só que Emmanuel, segundo o próprio Chico, reencarnou já no Brasil, em São Paulo, está com 23 anos, lá no interior de São Paulo. Ele reencarnou no ano 2000. Olha que lindo. Saber que um espírito desse está aqui no meio da gente. Daqui a pouco estoura aí no Brasil. Fique de olho. Ele tem 23 anos, pelo que Chico falou. Se está preciso, ele completa 23 anos esse ano. Então, Emmanuel já está aqui. Então, o espírito que foi mentor de Chico já voltou, já está mergulhado no meio de nós e vai continuar seu trabalho na área de educação aqui no Brasil, né? Então, ele vai interpretar dizendo o seguinte, preste atenção. Conhece Pão Nosso? Essa é uma série de livros, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, que vale a pena você, se fizer o Evangelho no lar, ou quiser um livro rápido de leitura matinal, comprar, para você abrir de vez em quando e fazer uma leitura, entende? De uma página que é rápido, você só lê uma página aí e já leva aquilo para o dia inteiro, para você meditar. Aqui tem outro aqui na frente, amigo meu, que vem do interior para cá, leitor voraz, também avassalador, gosta de ler, como a Adenauer falou na aula do semestre passado, devorem livros, leiam, devore. Aí tem uns que vêm com discurso de que nada, devorar para quê? Eu quero ficar degustando, aí ler um livro o ano inteiro, pelo amor de Deus. Ah, você tem grupo de estudo para estudar os livros, mas devorar livros significa ler para você ter conhecimento de informações e saber que existem muitas coisas que você nem sequer imagina que existe. E só lendo você vai saber que existe. Depois você se debruça por um e para o outro e estuda mais. Aí tem pessoas que falam isso, não, eu não aguento esse ritmo, não sei o que nada, devore. Uma vergonha, falo sempre, né? Peixinho, que é a minha referência intelectual, 72 anos de idade, já leu 6.500 livros. Adenauer leu 1.800 livros, só que Adenauer escreveu mais de 60, Peixinho não escreveu quase nada, Peixinho só escreveu 2 livros, eu faço essa estatística, Peixinho leu 6.500 e escreveu 2 livros, que não gosta de escrever muito, ele é mais filósofo, pensador, livre pensador, já Adenauer leu 1.800, eu perguntei a ele, e escreveu mais de 60, porque é um filósofo que bota seu pensamento no papel, na escrita. Então, um cara desse produz, como é que a gente não consegue ler nem 12 livros no ano? É uma vergonha. É uma vergonha. A gente tem alguma coisa errada com a gente, não é com eles não. Porque se eles conseguem, não são melhores que a gente. Eles são pessoas disciplinadas, dedicadas, orientadas a fazer um propósito e se disciplinar naquilo. A gente perde tempo com isso, com o WhatsApp, com o Instagram, com não sei o que, com o Facebook, não sei o que. Quando acaba o dia, cadê meu Deus? Ih, já acabei aqui. Passou a manhã toda, eu não saí desse WhatsApp. E podia ler um livro numa manhã, mas não lê. Aí chega de tarde, começa a televisão, jornal, novela. Aí os dias vão embora e aí todo mundo rindo, porque sabe que é assim. Quando vê, a vida passou e você ficou para trás. E aí fica no atraso retado, porque não entende por quê. Porque falta disciplina, falta vontade. Né, de criar uma consciência para esse movimento que é importante, o crescimento intelectual.
também o moral. Mas não há crescimento moral sem crescimento intelectual, ou seja, caminham juntos, mas na codificação diz que o conhecimento intelectual antecede o crescimento moral. Então é importante também evoluir intelectualmente. Mas isso só não nos torna moralmente mais elevados. Haja visto todo mundo que tem um crescimento intelectual importante, com títulos de doutores, pós-doutores, e que fazem barbáries no nível da moral, que a gente considera como sendo minimamente razoável para a convivência em sociedade. O que é que ele vai dizer? Aprendamos quanto antes. Entre os que se refere a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si. A dos que o conhecem por informações e a dos que lhes receberam os benefícios. Tem aqueles que sabem por informação que Jesus existe. Outros têm aquilo que foi beneficiado pelo Cristo. Muitos aqui já foram beneficiados. Outros só foram informados. Mas existem essas duas espécies, pelo que Emmanuel traz. Mas ele continua. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações, entretanto caminham para a situação dos segundos que já lhe receberam as bênçãos. Então os primeiros receberam instruções e viram as exortações, estão caminhando para o caminho dos segundos, que são aqueles que já receberam as bênçãos. Exemplifico. Existem pessoas no Evangelho que foram informadas que o Cristo existia e foram praticamente informados e receberam benefícios, mas não o seguiram. Os 10 leprosos curados por Jesus, um só voltou para falar para ele: mestre, eu sou grato pelo que fizeste, e seguiu Cristo. Os 9 debandou e, vou-me embora, quero me beneficiar do que o Cristo fez. Beleza. Tem outros que fizeram contato com Cristo, se informaram que ele existia e apenas se informaram e continuaram suas vidas sem se beneficiar em nenhum momento. Tem outros que entraram em contato com Cristo e perceberam a importância dele na revolução que ele criou com aquele cristianismo nascente, que foi Saulo de Tarso, e se indignou, porque tomou conhecimento do Cristo e se rebelou contra o Cristo. E no final, se dobrou e se entregou ao Cristo, dizendo: o que queres que eu faça? E se entregou à vida. Não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Na nossa vida, nós temos pessoas também que se informam sobre o Cristo. Tem pessoas que se beneficiam com algumas coisas que o cristianismo, o que Cristo deu como exemplo, nos trouxe. Mas tem outros que praticamente nem querem ouvir falar do Cristo. É difícil, né? Não ter alguém que não tenha ouvido falar sobre o Cristo. Mas Emmanuel vai continuar dizendo assim, não importa, ele vai dizer: a estes últimos, com mais propriedade, deve-se-á falar do Evangelho. Ou seja, com aqueles que já ouviram falar do Cristo e se beneficiaram, é importante que esses sim nós nos preocupemos em falar do Evangelho. Olhe bem, falar do Evangelho não significa ficar na ladeira da Lapa, cada um tem suas escolhas, com a Bíblia debaixo do braço e pregando e sendo inconveniente com os outros. Ele vai falar isso aqui, não é sobre isso. É mostrar que o cristianismo existe. Olha o exemplo, eu não sou exemplo para ninguém, mas nesse caso que eu trouxe no meu início, eu fui um exemplo, um exemplo assim, de uma mudança que foi, na época, muito significativa, que eu via nas trevas, talvez. Aí qualquer mudançazinha para quem está na treva, você acende um fósforo, já é muita coisa. Então, é mais ou menos isso. Quando eu faço uma mudança pequena, um evangélico que estuda o evangelho vê em mim a minha mudança e vê que aquilo tem algo divino ali, porque não é possível que o espiritismo fez Flávio melhor do que ele era. Se fez é porque esse fruto é de uma árvore boa. E se o espiritismo é a árvore que ele está brotando, eu quero conhecer essa árvore. Então vocês podem ser exemplos vivos do Cristo na relação com o mundo. Essa é a melhor forma de divulgação da doutrina. É o que nós estamos fazendo, vocês aqui, que estão se beneficiando com as exortações, com as preleções doutrinárias, mesmo que fiquem só presos às sextas-feiras para vir aqui tomar a sua palestra, legal, não estou dizendo que isso é errado não, viu? Tá certo. Vá lá depois, receba seu tratamento espiritual, beleza, cure o corpo físico, se recupere da sua energia e depois volte para a vida lá fora. E depois adoece de novo, aí volta para a casa espírita, pede ajuda de novo, pede socorro de novo, aí volta para a vida lá fora, mas não se abre para mergulhar no estudo do que é o Evangelho do Cristo, do que é a doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo rede vivo. Só que no século XIX, que foi quando chegou o Livro dos Espíritos, Kardec codificou, e a gente atualiza para o século XXI, com a linguagem para o século XXI. Mas a doutrina espírita está no seu Pentateuco, que a gente deve sempre conservar, que são os clássicos. O Livro dos Espíritos,
O Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os 5 que dão a base à doutrina espírita. Então, se vocês podem ser o exemplo, que eu não sou, eu vou falar de mim agora negativamente. Eu venho de uma formação que é para ser contribuição para os pacientes que eu estou atendendo. Hoje à tarde, eu não fui contribuição para um deles. Porque eu aprendo que eu tenho que ser um recurso para o meu cliente, onde ele veja em mim alguém que possa ajudá-lo a enfrentar os desafios dos traumas que ele vive. E a forma como eu recebi esse cliente, em determinado momento hoje, eu ativei nele algo ruim. Ao invés de ser o recurso que ele precisava, eu fui o anti-recurso. E a gente conseguiu, na sessão, reconduzir a sessão para um outro espaço, que eu pedi a ele um abraço no final, pelo ensinamento que ele me deu. Pelo aprendizado que eu tive com ele. Porque ele foi honesto, que é muito melhor um paciente digno e honesto, que fale o que sentiu para o próprio terapeuta, do que aqueles que saem, não compartilham, porque a direita também sai falando mal por aí. Ele foi digno e me fez eu ficar muito melhor do que eu estava no início da minha tarde. Porque ele foi honesto, mesmo que me dispusesse no início, porque gera um mal-estar, você fica meio desagradável, é uma sensação muito assim, você ouvir o contraditório, a gente tem o ego, né, que é inflado, e ser visto como um exemplo não positivo, não é bom para ninguém. Mas eu, como me trabalho, olhei aquilo, não, receba. Analisei com ele, o que foi que eu fiz, que foi isso, isso e isso, ele descreveu de forma madura, educada, e aquilo me fez eu me melhorar. E eu saí da sessão feliz, me arrepiando todo, veio presenças, abri campo para a espiritualidade vir, nos inspirar, a tornar a sessão maravilhosa. E finalizou ele com um riso, me abraçou, eu abracei ele, eu digo, gratidão, meu irmão. Você é uma grande conquista para mim enquanto paciente. A gente aprende com os pacientes, se estivermos abertos e vulneráveis, para lidar com as nossas más inclinações ou com as nossas inabilidades. E aí eu venho falar porque o exemplo que eu devia ser para ele era de suporte. Eu não fui suporte. Aquilo machuca. Eu venho de uma formação que agora eu estou fazendo recentemente, que é chamada experiência somática. Somática Experience, que trabalha com a regulação do sistema nervoso autônomo, para dar suporte ao sistema, para ele simpático-tônico ou parasimpático-tônico, a gente ajustar ele para ele não ficar em luta e fuga, hipervigilância. E eu gerei uma hipervigilância no rapaz. Ele veio para receber de mim a acolhida da calma. E eu gerei ansiedade, porque eu sei que eu falo rápido, que eu sou coercitivo, que eu sou contundente, mas a terapia que eu estou fazendo agora está me educando a ser mais gentil, mais fraterno, mais generoso, mais humilde, mais amoroso. Só que eu não preciso dessa terapia, o Evangelho ensina isso. Se o Evangelho me ensina isso, eu estou há 27 anos no Espiritismo, nessa encarnação e nas outras que eu já devo ter vivido, o que está faltando para eu viver isso na prática, no meu dia a dia? É submeter o ego ao self, que deveria ser quem gerenciava a nossa psique. Só que a gente entrega ao ego para ficar gerenciando tudo, mandando, desmandando. E a gente não entende porque vive as dores que a gente vive. Porque se a gente deixasse o Cristo interno, quem é o Cristo interno? É o self, é o si mesmo, é o Deus interior, é o Atma. É isso que podia gerenciar nossas ações. Eu poderia ter um rumo totalmente diferente na minha sessão de hoje, se eu não trabalhasse a minha resiliência, não baixasse minha crista, não me colocasse no lugar de ouvir o outro, me ensinando através do que ele me relatou, e eu poder me readaptar e me reinventar e agradecer. Dizer, foi ótimo você ter me dito isso, eu não estava atento, eu perdi o prumo mesmo, foi desnecessário o que eu fiz, tipo isso. É horrível fazer isso, porque você tem orgulho. Não, eu sou um terapeuta, não posso me rebaixar, o paciente me regulando, que diabo é isso? O Zezé vai ficar me regulando, quem é ela para me regular? Já vai acabar, Zezé, eu sei que você está olhando para o relógio. Quando o povo entra ali, eu já começo a me tremer todo, aí eu me desregulo completamente, eu entro em simpaticotonia, é até 45, né, Zezé? Só tenho 4 minutos, Zezé? Ah, e me deu 9, então eu consigo, gente. Ela me deu 9 minutos. Eu tenho 8 minutos. Deixa eu brincar um pouquinho então aqui, relaxar, deixa eu respirar. Ah, eu tenho 8 minutos, Zezé? Que maravilha, dá tempo, vai dar. Então, eu vou falar mais calmo, me desacelerar. Essa questão da exemplificação que o Emmanuel nos traz, ele vai continuar falando. Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo? Aí ele vai dizer, às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema. Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Às vezes é assim que vamos encontrar o Senhor
na vida, ou seja, são as bênçãos que ele nos traz, aprendendo o quanto antes que nós somos o segundo grupo, aqueles que falaram aqui, que foi dito, que caminham recebendo os benefícios do Cristo. Vocês recebem os benefícios, eu recebo o tempo todo. Nós não podemos dizer que não recebemos os benefícios do que o Evangelho, do que o Cristo, aqui no caso, nos tem entregado, porque senão a gente não estaria aqui. A gente abriu algum portal em nós para acessar algo que está nos transformando em um nível. Alguns mais rapidamente, outros mais lentamente, mas a gente já tem nos vários exemplos de curas que se operam aqui dentro, em outras casas espíritas, nos benefícios que os leprosos lá receberam e só um voltou. Aqui muitos de vocês farão isso. Vão se beneficiar, vai fazer o tratamento de cura, vai ficar bonzinho. Beleza, não é obrigatoriedade continuar aqui, porque aqui não é proselitismo e nem quer converter ninguém a nada, pelo amor de Deus. Mas se a gente fosse de fato grato àquilo que nos proporcionou um bem-estar, uma melhoria, a gente pelo menos se aprofundaria, entender e ser uma contribuição para os próximos que também necessitarão das nossas ajudas, como um passista, como um médio de psicofonia, como um médio de psicografia, com as habilidades que vocês têm que nem sequer sabem, e que quando vai para a URI treina, exercita no ciclo 1, no ciclo 2, no ciclo 3, a mediunidade lá, conversa com o mentor. É uma escola, é uma faculdade. Vocês podem fazer prática e teoria junto. E saberem que vocês são médios, todos somos aqui, uns mais ostensivos, outros menos. Naturalizar a mediunidade, colocar a mediunidade, como eu dei o exemplo no início, a serviço da causa, usando ela nos momentos que são necessários e de forma parcimoniosa, como qualquer habilidade que a gente tem. Eu sou um pintor, vou sair pintando aqui? Não. Eu sou um cantor, vou sair cantando aqui? Posso até dar uma palhinha, mas não cabe eu ficar cantando aqui, não cabe, é uma habilidade. Eu sou um escultor, vou pegar aqui, vou fazer uma escultura aqui agora, não, esse copo, pá. Cabe. É a mediunidade é a serviço da vida. Só que vai ter lugares e lugares que você exercita ela de uma forma confortável, leve, pode ser numa sala mediúnica, pode ser numa sala de terapia, como hoje. Eu vi a presença, eu não vi, minto, eu não sou vidente. Eu senti a presença, o corpo expandiu, e eu vi que não era uma harmonização do sistema nervoso, que eu sei distinguir, quando é a regulação do sistema nervoso, a parasimpaticotonia, mas era uma coisa que expandia o corpo, o perispírito crescia, a entidade ficava. Aí nessas horas, na minha caminhada, quando eu tenho um amigo médio, eu pergunto, está vendo alguém aqui atrás? Eu falo, estou. Aí eu ratifico que aquela percepção que eu tenho no corpo, que não é evidência, é real, porque o médio vidente real diz, não, Flávio, tem uma entidade aqui, de tá assim, assado. Oi, nunca mais fiz isso. Mas antes, no início da minha caminhada, eu fazia, quando eu estava nas mediúnicas mais envolvido, e hoje eu sentia a presença. Então a mediunidade na vida, na psicoterapia, na cirurgia, no trânsito, dentro do banco, numa resolução de um problema judicial, é isso, naturalizar ela. E ali você se beneficiando e beneficiando as outras pessoas, continua Emmanuel para terminar, ele diz, há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos, porque muitos querem só as bênçãos, só querem se beneficiar, o exemplo que eu dei, benefício. Na hora de dar devolutiva, não, eu vazo. Os leprosos do exemplo que eu citei, um só voltou para agradecer o Cristo. Cristo não precisava de gratidão, Cristo não precisa que ninguém agradeça. A gratidão beneficia aquele que é grato. Ah, isso aqui eu tenho que falar, tenho 4 minutos, dá para falar. A gratidão beneficia quem é grato. Não foi Jesus que se beneficiou, porque o leproso voltou, Jesus, obrigado, o Senhor fez isso por mim, tirou meus lepromas, as minhas marcas. Não, Jesus é o cara, tá lá, beleza, problema dele. Eu estou aqui para servir. O amor beneficia quem ama. Jesus era o amor. Então, ele amar ao outro, ele já se beneficiava por amar. Agora, quem é grato se beneficia pela psicologia da gratidão, porque já está provado pela neurociência, pela psicoterapia, que quem é grato consegue expandir, libera ocitocina, libera hormônios de prazer. Então, ser grato é algo que beneficia quem é grato. Então, os 10 que foram, um voltou, os 9 tocaram terror, continuaram, todos morreram. Mesmo curando da lepra, todo mundo empacotou, aquele personagem morreu. Mas a morte do corpo é uma coisa, o espírito não morre. Um benefício ficou para aquele que foi grato. Talvez a vida dele foi mais leve. Porque ter gratidão é algo que falta nesse mundo. Sermos gratos. Trabalhar a gratidão é fundamental para o bem-estar de quem é grato.
Eu ser grato ao meu paciente hoje, eu me beneficiei. Porque quando eu fiz isso, eu expandi, eu senti um bem-estar, uma leveza. Porque eu sou grato a você, porque me ensinou algo que eu preciso levar para a vida. Eu fazia isso, mas ninguém nunca teve a coragem de me dizer como você me disse. Num lugar de presença, de maturidade, sem ser odiosidade, mas uma forma que deveria ser as relações humanas. Eu acredito nisso, que a gente pode viver assim. E ele me deu um exemplo de que é possível. Por isso que eu estou trazendo um relato, porque foi agora, recente. Então, esse movimento de os que recebem as bênçãos, é indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho de fé. E, finalmente, não bastará fartarmos-nos, como eu disse, de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. É preciso trabalhar. Vocês já foram tocados, beneficiados, é preciso ir para a seara do Cristo, trabalhar em tudo que é lugar, não é só no centro espírita não, no seu trabalho, na sua sessão de terapia, no seu trânsito, levar o Evangelho para a vida, porque vocês já foram tocados, por alguma forma, pelo Cristo. E ele termina, muitas recapitulações fastidiosas e muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Até a gente aceita os que foram informados, mas não vocês que foram beneficiados. Vocês foram beneficiados. Não tem ninguém aqui nessa sala que não foi beneficiado. Vocês foram. Quem é beneficiado não está aqui. Quem foi só informado está em outro canto. Vocês foram beneficiados. Então, muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Então, nos adaptemos, irmãos, aos sublimes desígnios do Cristo. Estejamos no mundo, na sua seara, trabalhando para tornar esse mundo um mundo melhor. Cada um com sua habilidade, cada um com seu talento, porque não há aqui quem não tenha minimamente um talento para colocar a serviço da seara do Cristo. E assim sendo, nós poderemos ser como Humberto de Campos falou, porque quando ele andava na terra, ele dizia com os irmãos protestantes, Humberto de Campos, o espírito que se chamou Irmão X, que escreveu Boa Nova, um dos livros mais lindos que eu já li na vida, ele dizia assim, que conversando com seus amigos protestantes, eles diziam que Jesus era a rocha do tempo, e ele deu um sorriso de escárnio. Precisou desencarnar, no plano espiritual perceber que Jesus sim, ele aí não era mais um informado sobre o Cristo, porque Humberto de Campos ele era apenas informado sobre o Cristo, mas depois ele foi transformado pelo Cristo. E quando ele se transformou, ele percebeu, agora eu posso dizer que Jesus não é mais, ele é a rocha dos tempos, ele é a rocha do mundo. E aí dizia que eu possa ser não meramente aquele que conhece, que eu possa ser aquele que vive o Cristo e que possa ser evangelizado e não aquele que informa as pessoas. Então nos evangelizemos, nos tornemos o Cristo vivo nas nossas ações, no nosso cotidiano, para que assim, quem sabe, tenhamos um mundo mais pacífico, mais harmônico e um mundo melhor. Muito obrigado e muita paz. Agradecendo a Flávio pelas reflexões dessa nossa tarde e a sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos. É que esse rapaz tem uma riqueza de conteúdo que os nossos poucos minutos são poucos mesmo para ele. Eu aprendi uma coisa essa semana, sabe o quê? Que muita informação mata a informação. Eu estou aprendendo a me regular até nisso. Ou seja, palestra de 50 minutos não são mais necessárias, eu posso fazer palestra de 30, entregar o suficiente e deixar vocês com um gostinho de quero mais. Então, um processo educativo também, Zezé. Eu estou aprendendo certeza, a dar menos, porque não mato a informação que eu estou dando. Vamos agora ficar numa posição confortável, vamos à nossa oração final, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, com um profundo sentimento de gratidão, por estarmos aqui, aprendendo e apreendendo um pouquinho mais. Que possamos colocar o que nos foi
ensinado hoje em prática, na prática, no nosso dia a dia. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue permeando os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja.